Sebastião Parreira, o Agro tem voz. Eu estou aqui na TV Goiânia, o seu canal do agronegócio 11.1. Hoje nós vamos falar do remineralizador de solo com o Daniel da Trato Agro. Nós vamos saber tudo sobre o que é isso, como usar aí na sua plantação, na soja, no milho. Fiquei sabendo que na grama também. Mas antes você tem que seguir o Agro Tem Voz, o Agro Tem Voz, TV Goiânia. Daniel, fala aí o seu Instagram. É @tratoagro. @tratoagro. E Daniel, conta um pouco para nós dessa novidade que chega para o agronegócio brasileiro. Já tem no mercado, nós estávamos conversando aí, que é um estudo, você está fazendo outros estudos aprofundados. Conta para o pessoal do Agro Tem Voz, para o plantador de soja, para o plantador de milho, para o plantador de sorgo, para o plantador de capim, né? Porque quando eu falo de capim, falo de pecuária, eu falo de agricultura. Então fique ligado que o Daniel vai falar tudo para a gente agora, aqui no Agro Tem Voz. Bom dia, é um prazer estar aqui. E a Trato Agro, ela é uma empresa que começou em 2012. A gente começou em 2012, um estudo junto com a Embrapa. A ideia surgiu do meu sócio, do Nassim. Ele um dia andando, nosso principal negócio é mineração, nós temos 3 pedreiras, e um dia ele caminhando na pedreira, ele viu que num material que a gente tirava da mineração estava nascendo vegetação. E isso gerou uma curiosidade, a gente procurou a Embrapa, e aí o professor Éder da Embrapa começou um trabalho com a gente. E descobriu que aquele material que a gente tinha lá era rico em potássio e que poderia ser utilizado na agricultura. Foram 3 anos de estudo com a Embrapa e a gente viu que realmente soja, milho, na agricultura em geral tinha um resultado bom. Depois, há 2, 3 anos atrás, a gente percebeu que na pecuária também trazia resultado. E depois a gente começou a aprofundar alguns outros estudos e a gente viu que na agricultura em geral ele traz um resultado, porque nós começamos um trabalho utilizando só o nosso produto que chama FMX, que é o remineralizador. Depois nós percebemos que ele também, consorciado com produto químico, consorciado com material orgânico, com micro-organismo, com diferentes tipos de manejo, ele traz um benefício muito grande. E quando a gente fala de benefício, o que a gente quer dizer? Ele traz um benefício financeiro, porque você está falando de um produto que é nacional, e aí você consegue fugir dessas intempéries aí do câmbio. Sai do dólar, né? Sai do dólar, então. Para você ter ideia, o nosso material faz 3 anos que a gente não reajusta ele. O preço é o mesmo das últimas 3 safras. Quem deixou para comprar agora com essa subida do dólar, pois vai ter uma diminuição de lucro, ou nem lucro vai ter nessa safra. Nem lucro vai ter, porque comentou um negócio que é muito importante. Geralmente, o agricultor é natural, ele olha o preço do momento. E nem sempre o preço do momento é o melhor negócio para ele. Porque como a gente está falando de tanto a aplicação como o resultado é dolarizado, porque a soja é dolarizada e você vai ter também um insumo dolarizado, é um ganho fictício, porque sobe o preço da soja, mas sobe o preço também do que ele está colocando lá. A margem dele fica pequena. Fica pequena. Quando você nacionaliza o produto que você está usando, não. Se o dólar subir, você vai ganhar na sua venda, mas vai manter sua margem maior, porque o insumo que você usou é mais barato. E quando o dólar cai... insumo nacional. E quando o dólar cai, você não tem nenhuma perda, porque você ainda está com material que é nacionalizado. Então, acho que isso é muito importante. Além do que, o principal fator do nosso material, e por isso eles chamam remineralizador, é que ao longo do tempo, isso em médio prazo, ele vai revigorando as condições do seu solo. Ou seja, ele traz o solo para a condição primária, que a gente chama. Porque a aplicação excessiva de produto químico vai destruindo uma parte do seu solo. Tanto que o agricultor, se ele fizer uma análise dos últimos 20 anos, ele vai ver que cada vez ele aplica mais material químico.
E cada vez ele tem que fazer mais correção, né? Mais correção. Por quê? Porque o solo dele está cada vez mais degradado. Sim. Quando você usa o remineralizador, você vai diminuindo esse efeito. Então, por isso que a gente fala que o ideal é trabalhar consorciado. Você diminui a quantidade de químico, aplica o remineralizador, e aí você tem um ganho de safra e não tem a destruição do seu solo. Nós estamos falando de sustentabilidade na prática. Na prática. E isso, no futuro, se transforma em quê? Em ganho em sacas. A Embrapa tem um estudo disso. A gente fez um estudo numa plantação, foi com soja, onde a gente acompanhou 5 anos. No primeiro ano, ele não teve ganho de saca, mas também ele não teve um custo maior usando o nosso material consorciado com o químico. Depois de 3 anos, ele começou a ter um ganho de safra, o que causou uma diminuição de custo. Sim. E aí ele foi numa média, e até hoje ele tem uma média alta de colheita. Por quê? Porque a microbiota do solo dele foi restabelecida. Melhorou. Melhorou. Para falar a língua do povão, o solo ele voltou a viver, né? Voltou a viver. E a gente percebeu, e aí por que a gente foi para a pecuária e a gente percebeu o efeito na pecuária? Principalmente por causa disso. Porque a pecuária, o grande problema da pecuária é a degradação do solo, Sim. que é natural. Você tem ali o boi pastando, ele pisoteia o solo fica rígido, é muito difícil de você fazer qualquer tipo de correção, isso complica. E quando a gente fez o trabalho em algumas áreas de pecuária, a gente percebeu que além dele ter uma evolução na grama dele ali, ele teve também o quê? A recuperação do solo. Em áreas que estavam degradadas, ele pôde voltar a pastar naquelas áreas depois de 3, 4 anos. Então, cabe aí um programa de reestruturação do solo no trabalho na pecuária, junto com esse plano safra que está falando agora, que cuida aí do solo. Exatamente. Cabe o seu produto. Cabe. E por que funciona? Porque você está pegando uma rocha que é da região. Sim. E aplicando na região. Então você está recompondo aquele solo que estava degradado. E como é que você faz essa retirada? Me explica mais um pouco aí. Tá, Me deu uma curiosidade. E isso está junto com a nossa parte de mineração. Sim. Então hoje a gente é uma empresa que está há 40 anos em Goiânia. Que é aqui em Aparecida. Que é aqui em Aparecida, que é a Pedreira Araguaia. Nós Sim. estamos há 40 anos, acho que fomos uma das pioneiras aqui na produção de brita. E aí, quando a gente produz a brita, existe na lavagem da brita o que é chamado de filler, que é a sujeira da brita, vamos chamar assim. Esse filler vai para a decantação e depois ele passa por um processo que a gente chama de industrialização, onde ele é transformado em FMX, onde ele vai passar por uma secagem, onde ele passa por uma separação, por um peneiramento e por uma análise. Por que análise? Como a gente está falando de rocha, a gente está falando de algo natural. Então você não, alguma parte da rocha tem 4% de potássio, outra tem 2%, outra tem 5%, e aí a gente mantém uma qualidade de no mínimo 3,8% de potássio, que é o que a gente tem aprovado no Ministério da Agricultura. A gente tem que garantir para o nosso cliente pelo menos 3,8% de potássio, que é o mínimo. Mas vai mais. Então ele fica entre 3,8% e 4,5%. Sim, aí tem que ter o registro no Ministério, o registro no mapa. Sim. É importante a gente falar isso porque o agricultor vê a gente conversando aqui e aí tem que procurar a Trato, que é registrada. E aí, mas ele vai lá na internet, no Google, que hoje eu falo que o Google também auxilia, mas também, às vezes, né, dá uma estragada na cabeça do ser humano. Ele vai lá e vai em outro lugar. Ah, mas aqui tá mais barato, mas não tem registro, não tem nada. Não vai funcionar. Não vai funcionar de jeito nenhum. Exatamente. Porque aí ele não vai estar seguindo o padrão que o mapa exige. Porque o que acontece? A gente tem que ter uma qualidade que é complexa para chegar nela. Então, o pó, ele é super fino. Então, ele passa por um peneiramento exigente. Na época das chuvas, eu tenho que aquecer o material para peneirar. Então, tudo isso tem um determinado custo.
Geralmente, os que não têm registro, ele vai pegar aquele material que saiu na produção dele do jeito que saiu e vai revender. Por isso que eu te perguntei qual que é o processo. Você tem que o processo é difícil, vai ter que pegar lá, vai ter que passar por todo um processo para chegar, para ter no mínimo, tem que ter no mínimo, conforme o Ministério da Agricultura. E isso que a gente fala de potássio, a gente fala aí de 3,8% a 4,5%. Mas não é só isso. Para a gente ser registrado no mapa, a gente tem que ter o que se chama de soma de base, que aí tem que dar 9 de soma de base. A grande maioria, quando não tem registro, não tem essa soma de base, que é aí onde entra o que a gente fala que são os micro-organismos. Então, o nosso tem boro, tem silício, tem uma série de outros materiais que vão junto com o potássio que realmente são importantes para o solo. Agora eu como produtor, eu sou produtor da minha região lá e aí eu quero plantar soja, eu quero lá e conversar com vocês, mas só que eu não sei nada. Eu sei que vocês me dão um auxílio para explicar assim, não, aqui você vai pôr tanto, aqui, porque é complicado também o cara mudar, né, sem entender o que ele está colocando. Esse é o principal trabalho nosso. A gente de 5 anos para cá, a gente mudou inclusive a nossa forma de trabalhar, porque a gente percebeu essa dificuldade. Então hoje a gente costuma dizer que junto com o nosso material, a gente entrega um serviço. Que serviço é esse? A gente tem uma equipe de agrônomos, o nosso agrônomo, junto com o agrônomo do pecuarista ou do agricultor, vai desenvolver o manejo ideal para o solo dele. Se ele não tiver um agrônomo e for direto com o pecuarista ou com o agricultor, a gente faz isso também. Quando a gente fala de solo, na nossa região, os solos são muito diferentes. Muito. Então, nós estamos num país tropical. Tropical. Então, a primeira coisa que a gente faz é a análise de solo, para a gente ver qual é a deficiência que aquele solo tem e qual é o melhor manejo para ser aplicado a ele, para que a gente obtenha resultado. E aí, depois, a nossa equipe de agrônomos vai acompanhar todo o processo. A gente vai acompanhar a aplicação, a gente vai acompanhar o desenvolvimento, seja da soja, do milho, o que é que seja, e vamos acompanhar, inclusive, a hora que ele for recolher esse material. Até porque, no caso do milho, a gente percebe o seguinte, que ele tem um ganho não só, às vezes, de saca, ele vai ter um ganho de grãos. No grão. No grão. Porque você não vai ter aquela espiga frouxa que eles falam. Sim. Na maioria que a gente fez a aplicação, isso acabou. E então a espiga ficou bem juntinha. Bem juntinha. Então olha aí, pessoal, a espiga frouxa aí não vai ficar bem juntinho, então vai dar mais grão, vai ter uma produtividade maior. Na espiga. Na espiga. E para quem produz milho de pipoca, isso é importantíssimo. Demais. Porque ele tem um ganho sobre o grão, não é só sobre a saca. Não é sobre a saca. Porque aí, se o grão dele é um grão de qualidade, ele acaba tendo uma remuneração por esse grão. E é isso que nós vamos falar para o consumidor. Quando você compra um milho lá de pipoca que é mais caro, é porque esse milho é de melhor qualidade. Melhor qualidade. O produtor investiu na sua produção. Exatamente. A gente tem que, tem hora que a gente tem que falar o beabá pro pessoal, porque o cara fala assim, mas esse milho está mais caro, esse está mais barato. Não, é porque esse produtor teve um investimento a mais e ele está entregando o milho com maior qualidade, então esse milho é mais caro mesmo. Mais caro. E acaba não sendo mais caro. É muito pouco, né? Não, porque aí é a mesma coisa do custo de produção. A pessoa compra o milho mais barato, chega na casa dela, vai estourar aquele milho, 20% não vai estourar. E quando você compra um de qualidade, você praticamente não aproveita todo, né? Aproveita ele todo. Então, quer dizer, o custo-benefício é muito melhor. Eu perguntei para você o porquê da consultoria, né, que é importante a gente falar, porque vocês fazem uma consultoria e na prática também, porque você vai lá com um produtor rural, vai fazer um estudo de solo, porque às vezes a gente, quando vai trabalhar um produto, a gente tem que mudar as crenças. Exato. E quando nós estamos falando de um produto sustentável igual o de vocês, nós estamos falando de um futuro melhor para a agricultura, você produzir mais em menos espaços com produtos naturais. Sim. Mas isso demanda tempo. Desde 2012, você está aí, dando palestras nas fazendas, explicando para o produtor. Então, nós temos que focar nisso
para que nossas produções sejam mais, melhores e sustentável, porque o Brasil é o polo do mundo. O Brasil é o grande player de alimentos e grãos, então nós temos que fortalecer. Por isso que na hora que eu conversei, falei com o pai dela, fiquei doido, porque é produto sustentável, é produto aqui do estado de Goiás e nós temos que valorizar, Paulo. E aí isso deixa o programa O Agro Tem Voz e eu muito feliz de poder apresentar esse produto para o pessoal da minha audiência, para o pessoal do Agro Tem Voz. Deixa muito feliz mesmo, porque é sustentabilidade na prática. Porque eu estou cansado de ver. Eu sou sustentável, eu vou plantar, eu vou mexer com algo sustentável, e é tudo lorota. Tem que ser na prática. Na prática. E a gente cria uma cadeia sustentável. Sim. Porque não adianta a gente falar que o álcool, o etanol que a gente coloca no carro, ele tem menos impacto ambiental que a gasolina. É verdade. Sim. Só que não adianta você plantar a cana-de-açúcar de uma forma que não é sustentável, porque aí você quebrou esse ciclo. Quebrou o ciclo. Então, quer dizer, você tem que ter uma plantação sustentável e gerar um produto sustentável. Aí o ciclo fica completo. O ciclo fica completo. Sim, aí você tem. Quando eu falo na granja de frango, eu tenho granja de frango, eu sou integrado da São Salvador Alimento, e quando eu falo do ciclo lá, eu falo assim para os meus funcionários, Lázaro, se a gente economizar gramas em ração e o frango converter, nós estamos no ciclo sustentável, porque vai precisar de menos milho. Precisar de menos milho, vai precisar de comprar menos lá, e o cara que plantar vai entregar para outro. Então nós estamos participando do ciclo. O ciclo também é até na economia e na forma que você vai dar o trato. Sim. E aproveitando o gancho do frango, o que a gente tem feito? Buscando essa linha da sustentabilidade, a gente desenvolveu um farelado usando o nosso material misturado à cama de frango. Sim. Porque aí a gente também fecha esse ciclo. Porque aí você não tenha o problema de ter que jogar fora essa cama de frango. Daniel, é muito interessante essa ligação do farelado, da cama de frango, mas espera um pouquinho que nós vamos para o intervalo e já já a gente volta e você conta tudo para nós. Porque eu sou avicultor, sou integrado da São Salvador Alimento e eu quero saber como que eu vou fazer isso, se eu vou ganhar dinheiro para vender a cama de frango, se eu vou vender para o pessoal da soja, do milho. Então, nós voltamos rapidinho, mas antes você segue @oagrotemvoz, @TV Goiânia, @Trato Agro. Não saia daí que é rapidinho. Dá tempo de você passar o cafezinho, o pão de queijo, que o Agro Tem Voz está chegando e voltando para sua casa.